Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Eu estou aqui hoje com a querida Ana Matsubara, uma conhecida professora de yoga e que me deu o presente de falar comigo e falar com você que está nos ouvindo hoje. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é super, super obrigado, Ana. A agenda é uma coisa complexa, a gente sabe, mas a gente conseguiu alinhar nossas agendas. Foi muito legal, porque eu tenho a oportunidade de estar aqui com você. Mas eu não quero falar muito de você, deixa você se apresentar para as pessoas te conhecerem melhor e começarem a ouvir sua voz também. Ana, obrigado, bem-vinda. Conta um pouquinho de você, para quem quiser te achar, para quem quiser entender o seu trabalho. Por favor, querida. Muito obrigada, obrigada, doutor Roberto. Agradecendo já também a ponte do nosso querido Maurício Salem, né? Eu gosto sempre de fazer assim uma inclusão. Às vezes a gente chega perto de pérolas na nossa vida, você é uma pérola na minha vida, né, doutor Roberto? Mas assim, a ponte já eu gosto de inaugurar agradecendo não só o seu convite, mas quem que deu o salto e passou o bastão, que é o querido professor Maurício Salem, né? Então, as coisas vão se encaixando, né? O trio que Sim. vai se formando. Então, bem falado, Ana Matsubara, no meio do yoga, da meditação, no meio das terapias, de todo o viés de ciência de autoconhecimento, eu, Ana Luísa, sou mais conhecida por Ana Lu Aham, Matsubara, né? Eu tenho 51 anos, minto 52. Eu, dentro dessa história do autoconhecimento, eu adentrei pela porta do Iyengar Yoga. Então, aham, é o pilar, é o meu lugar até hoje, né? Onde eu me situo, onde, inclusive, aham, a disciplina da meditação adentrou. aham, Isso já há bem mais de 2 décadas atrás, né? Foi de uma forma acidental, se é que eu posso chamar assim, aqueles felizes acidentes, né? Porque a primeira aula de Iyengar Yoga que eu fiz na vida com a professora Tatiana Marroco foi numa academia de São Paulo e eu entrei de uma forma equivocada, achando que eu saí da piscina, não conhecia yoga para nada, só de nome, por assim dizer, mas eu entrei numa sala de yoga achando que era uma aula de alongamento. Uma academia muito grande, eles tinham um cardápio grande de atividade, tinha step, ginástica, lá, e tinha lá alongamento e tinha yoga, mas eram coisas separadas. E aí eu entrei nessa sala, errado, daí todo mundo meio no chão, começou a tirar o tênis, eu falei, mas que coisa, mão de obra é essa? Porque nunca sou de tirar de tênis para fazer alongamento, e o povo arrancando aquele tênis do pé. Eu falei, bom, tô tirando, então vou tirar o tênis também, né? Daqui a pouco entrou a professora, eu olhei e falei assim, escuta, é alongamento, né? Ela falou, não, é um aulão especial, 2 horas de yoga. Eu falei, yoga, tá, é aquela preguiça, eu tinha saído da piscina, né, doutor Roberto? Eu falei, bom, já tô aqui mesmo, né? Já tirei tênis, já tirei até a meia, então eu vou ficar aqui. E quando aquela aula terminou, é como se aquela aula nunca tivesse terminado. É como se até hoje eu tivesse lá dentro daquela aula. Tamanho a força, né? Eu fui catapultada por algo de um feliz estranhamento, né? De uma acomodação interna de mim para comigo, de um eu que era completamente desconhecido, né? Eu estava num momento de muito torpor, de muito congelamento emocional, ainda sob efeito de muita farmacologia, psicofármacos, eu estava numa onda de depressão na época. Foi meio esse o caminho, né? E eu tô E aí nesse você lugar. começou o caminho da Iyengar Yoga ali, né? Que Exatamente. bacana. Então você trabalha com a Iyengar Yoga, para quem não sabe. Quem não percebeu ainda, ela trabalha com a Iyengar. É muito legal o trabalho da Ana, é um trabalho muito legal, muito interessante. A Tati também é uma querida, eu também já tive aula com a Tati, tá? Tati Marrom. E vou ver se eu trago ela aqui também no podcast para a gente mostrar ela, como ela é legal, como ela é bacana. E a sua rede social é Yoga Pé no Chão, não é isso?
Yoga Pé no Chão, do meu estúdio, e Ah, Ana Lu Matsubara, o meu. Ana Lu Matsubara, tudo junto. Tudo junto, né? São dois Instagrams ali. Então é o Yoga Pé no Chão, muito bem dito, obrigada por Uhum. mencionar, e a Nalu Matsubara tudo junto. Eu vou botar na descrição do vídeo, mas a meditação, como é que ela entrou nessa história? Que momento ela entrou? Conta pra gente como foi o começo do seu contato com a meditação, sua mini historinha com a meditação. Isso. Molhando o pezinho primeiro, doutor Roberto, eu Ah, acho que em algum nível, dentro dessa minha primeira experiência, que era uma aula de asanas, né? aham, Uma aula, vamos dizer, muito bem trabalhada ali, mas uma sequência de posturas, e um relaxamento final e o famoso Shavasana, né? aham, Então, sem saber conceitualmente nada muito sobre a meditação, algo ao longo daqueles movimentos conscientes e o foco dirigido, olha para o polegar que está lá em cima entre Konasana, ou percebe se o peso dos dois pés estão equânimes, descarregados no chão, na postura da aham, árvore, por exemplo, em Tadasana. Este lugar por si só, ele já foi um primeiro trigger, um gatilho para aham, mim de molhar o pezinho no que é a meditação, né? Por assim dizer, esse lugar de foco, tá respirando, tô direcionando o meu envolvimento total de atenção para aquilo. Pode ser o polegar, pode ser aham. o pé no chão. Então, eu acho que, de certa forma, a própria acomodação nas posturas de yoga me carregaram num primeiro molhar de pezinho nesse Entendi. lugar É, de de atenção. atenção, de direcionamento da atenção. É para quem É, não sabe, para quem não faz yoga que está nos ouvindo aqui, os asanas são aquelas posturas da yoga, tá, pessoal? E ali ela já teve o exercício da atenção. Mas que horas entrou nessa hora aí o loop operacional? Como foi que entrou isso na sua história? Foi depois, então, depois de um tempo. foi depois de um tempo. E seria interessante fazer um rebobinar. Hoje não Ah, fala mais rebobinar, enfim, desculpa bobina, essa é mais muito antiga. mais, muito mais jovens, né? Porque eu Aham. usava caneta Bic para rebobinar É, as fitas, é. cassete. Mas, enfim, gente, é voltar atrás, né? Então, dando uma marcha ré bastante grande, doutor Roberto, Aham. um evento que foi muito marcante, muito relevante na minha infância. Eu não Ah, tive a primeiríssima infância, aquela coisa 0 a 5, mas não muito depois disso, tá? Não saberia dizer exatamente qual era a minha idade. Mas algo muito importante aconteceu comigo quando criança. Eu aham. estava brincando na minha casa, num quintal de ardósia, era uma casa térrea. Eu estava brincando sozinha, era um dia de sol, e eu tinha, não sei por qual motivo, a palavra violão na minha cabeça, nos meus pensamentos, e eu comecei a cantarolar e a brincar sozinha, violão, 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 e eu estava com aquela palavra, eu dançava com aquela palavra, e sempre fui de me mexer muito e tal. Em algum momento aquela repetição foi acontecendo e algo muito intrigante aconteceu. Esta vez na minha vida não voltou a acontecer. Uhum. Eu, de repente, não sabia mais o que era o violão. Eu Uhum. entrei no lugar, assim, doutor Roberto, exatamente isso que aconteceu. Eu continuava a pronunciar aquelas palavras que formavam um som daquela Uhum. palavra, mas eu não conseguia mais conectar com a imagem do instrumento musical. Uhum. E isso criou uma sensação de êxtase, um blissfulness, né, que a gente diz Aham. em inglês. É que, Eu, para quem nos ouve, né, saiu da zona dos conceitos, né, saiu da linearidade, né, da cognição linear. Então entrou aí numa metacognição, como se diz tecnicamente.
A experiência teve uma experiência transcendental, como diziam alguns antigos, né? E o que que eu fiz criança, né? A gente Aham. brinca com tudo, né? Tudo é explorar, tudo é vamos ver como que dá. E o que que eu fiz? Eu me deitei, jogada de barriga para cima, o céu azul. Eu lembro do céu azul, eu lembro inclusive de alguns galhos de um grande pinheiro que tinha na frente do meu quarto. E não saberia dizer quanto tempo aquilo ali durou, mas eu ria muito, né? Fiquei ali um pouco nesse espaço e depois, em algum momento, voltou. A palavra e a imagem do instrumento Uhum. musical, violão, é igual a este instrumento, tá, né? E aí, quando isso voltou, eu saí desse lugar. Né? Mas são experiências muito profundas, a saber, nunca mais me esqueci, dificilmente me esquecerei, não sei quantos anos vou viver, mas são marcadores, acho que na psique, mesmo na emoção, ou mesmo não sou médica, não sei o que acontece dentro desse cérebro, como que é a aparatagem toda, mas um marcador muito relevante. É algo de Hum. tamanha importância que isso fica lá guardado. Ficou até hoje. É, Fica. bom, E é que às vezes, para algumas pessoas, inclusive, Ana, isso passa a ser um problema, porque a pessoa ela fica naquela expectativa. E a expectativa é um trabalho mental. Então você não sai da linearidade cognitiva, porque a expectativa te traz de volta para a linearidade cognitiva, e ao mesmo tempo você não volta lá porque está na linearidade ali. Então acontece com muita gente isso, né? Ela tem uma experiência assim, às vezes meditando, geralmente meditando, mas nem sempre meditando, às vezes fora do momento da meditação, e às vezes ela fica numa expectativa, puxa, eu vou voltar, que aquilo que aconteceu, às vezes aquilo nunca, ou nunca mais vai acontecer mesmo, ou para acontecer não tem como você pensar e desejar aquilo, acontece com muitas pessoas. Mas aí você voltou, agora linka isso com a meditação depois, com o loop, que você rebobinou para voltar para o loop, eu não entendi ainda a conexão, ainda não isso, acompanhei. isso. Não, já vou explicar. Coloquei isso só para eu não esquecer, porque foi algo dentro da primeira experiência que eu poderia, assim, legendar como uma experiência meditativa, né? Aham. O looping, o foco realmente na respiração, a forma, o formato, o saber, aquele encadeamento todo do gráfico que eu tenho até hoje comigo, da sua aula, doutor Roberto, isso veio para mim de uma forma realmente mais palpável, organizada, tangível, através da aula que tivemos com você, com o senhor, que foi no Aham. curso que tivemos a muito boa sorte, né, de termos você como um dos professores do curso de yoga que a gente tinha, né, de yoga e meditação e tudo mais. Anteriormente a isso, com as técnicas do Iyengar Yoga, esse Aham. curso da respiração sempre foi a âncora primeva e a mais Uhum. relevante, a mais usada, enfim, né? Porque, de certa forma, os exercícios da respiração, os pranayamas, eles, eles são muito gentis em nos carregar, de certa forma, Sim, abrir sim. as portas, né? Para esse aquietamento, para criar um ambiente ou uma possibilidade, ou qualquer que seja, qualquer outro sinônimo disso, né? Sim, a respiração é talvez o foco dos focos, né? O primeiro foco te acompanha mais adiante, te acompanha lá no final do seu caminho meditativo. Respiração é uma coisa muito, as pessoas não entendem a força da respiração, mas é verdade. E no meio yoga se trabalha muito com respiração, né? Inclusive, quando se vai para a técnica meditativa, muitos praticantes de yoga trabalham com foco na respiração, que é ótimo, né? E funciona muito bem. Exato, exato. Mas tem uma diferença importante, às vezes, nos exercícios, dentro, por exemplo, da metodologia do Iyengar, às vezes a gente pode ter um exercício, vamos dizer, de base, que é simplesmente, sem nenhuma interferência, observar a respiração. Isso por si só já traz uma profusão de dúvidas e confusão e as perguntas
em geral, dos alunos caem dentro de um enorme balaio que é o seguinte: mas professora, quando eu começo a colocar o foco na minha respiração, eu já estou, de certa forma, alterando o fluxo da mesma. E você falou que é para eu observar de forma passiva a respiração. Então, entra em alguns lugares de ajustes, meio aquelas zonas meio rachureadas, assim, né, dessas interseções, aonde eu, em geral, não coloco apostas grandes em ficar criando ainda mais ruído em cima desses lugares, né? Porque isso pode, de novo, assim como há pouco, né, o senhor falou, vai causando um transtorno de meta a ser conquistada, ou eu tenho que ticar tais e tais saberes para eu saber, possivelmente, que eu estou, então, na rota certa para chegar a alguma coisa. Então, às vezes, esse lugar eu não coloco muitos tijolos em cima da construção desse muro. Eu geralmente acolho mais os alunos, eu falo assim, olha, perceba, perceba, porque se na tua experiência, este que está observando o fluxo da respiração tiver de uma forma ali muito imperativa, dando comandos muito duros para que isso aconteça, a gente vai brincar de outra forma. E aí, falando dentro do, da minha toada, assim, como professora. Quando os alunos entram em lugares assim, é uma pista que ela vai e ela não volta. Eles começam a criar realmente alguma angústia. Então, em geral, eu faço algo com o movimento, ou caminhando, ou algo mais do que só observar a respiração pura e simples. Porque não é para todo mundo, né, doutor Roberto? Parece que é uma coisa simples, mas não. É aquele. É que o difícil é sermos simples, né? O grande problema nisso aí está primeiro na expectativa, né? Expectativa, a pessoa faz com uma expectativa de acontecer alguma coisa. Então, o primeiro trabalho, assim, é tirar a expectativa da pessoa. Você vai fazer. Eu costumo dizer que meditar é celebrar a inutilidade. Então, eu vou falar para nós, você vai celebrar a inutilidade. É isso que você vai fazer. Simplesmente faz esse loop. E eu explico para eles, geralmente eu explico, olha, esse esforço que você faz, esse loop de ir e voltar, faz um loop neurofisiológico, que é ele que te leva ao estado, né? Você se entrega à técnica e a técnica te entrega ao estado. Porque eu explico também que toda vez que ele está achando gostosinho, ele está qualificando. E a qualificação é uma coisa fortemente lógica, né? Ah, eu fiz uma coisa gostosinha. Isso é lógica pura. Quando qualificou, é lógica. Então, eu tento explicar isso. Olha, esse loop operacional te leva a um loop neurofisiológico. Você tem que ter rigor para fazer certo, aprender direito, fazer certo. E gentileza para, durante a prática, não ser muito autoexigente. E às vezes a pessoa, ou ela não é rigorosa o suficiente para fazer certo de uma maneira regular, ou ela é muito rigorosa no momento que faz e faz sem gentileza. Que aí cai numa outra pegadinha, que é o que você falou. O aluno fica lá angustiado, porque ele não é gentil com ele mesmo. Balancear esse rigor com essa gentileza é muito difícil. É um dos maiores desafios aí de um instrutor de meditação, né? E você, Ana, como foi na sua vida? Como foi a sua mudança? Você contou como chegou lá na yoga. Como foi a sua mudança? O que que mudou para você? Yoga e a prática meditativa também, nesse caminho, né, para sair daquela toada de depressão, de ansiedade, em direção a um estado de mais leveza, pelo menos não ficar de bem com a vida, no sentido de não ficar de bem de que tudo está perfeito, ficar de bem no sentido de não brigar com a vida mais. Como foi isso? Como você percebeu isso? E quais foram os efeitos mais fortes em você? Não os que os livros falam, que os trabalhos contam, mas na Ana, quais os efeitos mais fortes você percebeu? Muito obrigada, mais uma vez. Fortíssimos, né? Porque o lugar no qual eu cheguei, antes de ter chegado à ciência do yoga e às práticas meditativas,
Era um lugar muito ruim, né? Depressão muito profunda. Na época, para os ouvintes, talvez estejam familiarizados com o Prozac, que era muito moda, né? Então eu tomava Prozac, eu tomava Carbolítio, que era um tarja preta, eu tomava Neuleptil, eu tomava Tegretol 200. Era bastante coisa, não era pouco, né? Eu não tinha nem alta para dirigir, por exemplo, né? Era pesado, carga pesada ali, né? Carga pesada. Carga pesada e, curiosamente, doutor Roberto, o que, que era altamente angustiante, mesmo com a carga pesada disso tudo, que a priori era para tirar as angústias ou todo esse repertório. Mas tinha um fundo de uma angústia ali que era o seguinte: eu sabia que eu estava na vida, no mundo, fazendo o que tinha que fazer, dar esse telefonema, levar isso para lá, tinha um trabalho aqui, uma outra coisa, enfim. Mas eu sabia, eu estou com a minha mão brincando aqui na minha frente, é como se eu sabia que esse fantoche de mim, que estava para cá e para lá, na vida, fazendo coisas da vida mundanas, como qualquer ser humano, era um blefe. Eu tinha consciência disso. E isso me incomodava profundamente, né? Então, foi muito forte mesmo essa intervenção do Iyengar Yoga na minha vida, porque não é que depois de 6 meses de prática ou 40, não, depois da primeira aula, algo realmente me levou para a lona ali, do tipo assim, pera, porque eu me percebi é, de uma forma assim, quase, talvez rápida demais, né? Como se aquele fantoche tivesse sido arrancado da minha mão, né? Uhum. Então, eu acho que isso é algo importante de mencionar. Outra coisa importantíssima, no meu caso, na minha experiência, dentro do Aham. meu diagnóstico e tudo, eu estou falando de mim, que eu não fico vendendo peixe aí, né? Que, né? O que, que aconteceu? Eu desmamei de uma forma muito rápida de todos os remédios. Uhum. Muito rápida. Agora, vamos entender um pouco como funciona a Ana Lu, né? Eu vou estar falando aqui, que lindo, então faz a Iyengar Yoga, Pois é, ele não tchau, toma nada. kit, tchau, né? Não, não, não é, Não, não é assim. né? Varia de pessoa para pessoa. Muito, né? Agora, por alguma graça maior e devido também, acho que é o meu jeitão de viver a vida, eu entendo que possa ter tido ali um evento, um acelerador do processo, porque eu sou uma pessoa de uma natureza muito disciplinada. Eu não tenho problema algum com disciplina. Zero. Zero, Roberto, zero. Né? Não, não me. Não preciso fazer esforço. Eu vou na onda. É isso aqui Uhum. fazer. Isso É, aqui é bom. É pra, então, né? Tô confiando que é um caminho. Eu vou. Eu então me vamos entrego, lá. eu confio. Eu confio, eu vou mesmo. Assim, vou. Sim. Né? Então, eu falei, bom, se isso, né? Em relação, por exemplo, à prática e à aula, né? Eu vi, poxa vida, parece que aquele fantoche foi embora, parece que eu tô dentro do meu corpo, tem um negócio. Uhum. Tá meio esquisito, mas tá muito bom. Não tô sabendo ainda legendar todos os quadrinhos aqui, mas Uhum. tá bom, né? Aquela coisa assim. Uhum. Então, eu peguei essa prática e de arrancada, acho que a primeira semana fui fazer 3 aulas por semana, daqui a pouco já era todo dia. Acho que para de Hum. 15 dias era todo dia. E comprava livro e aquela história, Vai né? descobrir um mundo novo. Mas Admirável mundo novo. o efeito importante, então, que você percebeu, assim, primeiro, perceber o seu eu, olhou para dentro, talvez, se teve um contato com você mesmo. Segundo, foi a saída, né, dos medicamentos. Eu acho que essas duas coisas foram Foram, fantásticas. Quanto tempo você levou para desmamar? foram
Olha, 6 meses é muito, viu, É, foi Roberto? rápido, é rápido. Para essa bateria, né? É muito rápido, é. Ah, Nossa. 6 meses foi muito, assim. Ah, devo dizer também que eu estava, então, aos cuidados, vamos dizer, né, das aulas, da disciplina da prática, e eu estava também aparatada com uma exímia psicanalista. Aham, A psicanálise tem um viés muito, assim, né, às vezes, por vezes, muito atacada, né, porque é muito árido, aquela coisa meio aham, pão, pão, sim, queijo, né, aham. mas foi também muito importante. Sim, sim, sim. Né? Isso, uma coisa não dispensa a outra necessariamente. A gente Então, está se para caminhando aqui para o final do nosso tempo, mas a pessoa que está nos assistindo tem dificuldade de meditar, não acredita que funciona, porque conheço muita gente aí que tem uma desilusão, né? Olha, meditar, é, é não pensar em nada, é ficar parado, é ser uma pessoa calma. Se eu não for aquela pessoa calma, eu não sirvo para meditar. Tem muito isso, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Quem estiver nos ouvindo aqui, que tiver com medo de começar, que tiver com aquela resistência, que tiver principalmente dizendo que eu não levo jeito para isso, que mensagem você daria para essas pessoas, né? um chavão absurdo, né, de chavão, que é o persista, não desista, e Uhum, que dizer assim, doutor Roberto, que olha, eu, por exemplo, falando dentro dessa minha pele aqui que eu habito, a gente ensina aquilo que a gente mais precisa aprender, né? Então, principalmente para quem tem aquela cabeça que é um acelerador turbinado, na hora que levanta, na hora que vai dormir, a minha natureza ela é extremamente da multitarefa, de uhum, querer fazer tudo. Não é que eu mudei a minha natureza, mas se eu for usar uma coisa de uma é mais ou menos assim. Parece que eu estou correndo fora, só que dentro eu não estou não, uhum, né? Então explicar para quem, maioria, por exemplo, os paulistanos, eu moro em São Paulo, né? Que a gente sabe o que é estar vivendo aqui, né, doutor Roberto? Mas tem saída. Outra dica que eu gosto muito: arruma um parzinho. Arruma um uhum, melhor amigo, arruma uma melhor amiga, um sim. namorado, um parceiro, um filho, um vizinho, uma tia. Arruma um alguém, E às vezes vai alguém. esse reforço mútuo aí, né? É verdade. É, eu acho legal. Pega uma outra pessoa que você acha que é tão doida, tão acelerada quanto você e fala assim: não, escuta, vamos aqui fazer, sei lá, uma semana, 40 dias, vamos 5 minutinhos. Pode ser Uhum, no Zoom, ou ali. Sabe aquele café que a gente já toma toda semana? Sabe aquele cafezinho? Então, aquele mesmo cafezinho, só que em vez da gente sentar no cafezinho e sair falando, vamos combinar que antes do cafezinho a gente vai meditar por 5 minutos. vai Vai pegar parar, o né? pulso do Dr. Roberto, a gente vai Vai, levar a cola vai e a gente aprender a vai, parar. Vai aprender a né? parar, né? É. É. E aí é Essa ideia do legal. parzinho é legal. Um parzinho, porque aí um vai, o outro, tananã, né? A outra ideia que eu gosto, às vezes, Roberto, que eu falo para os meus alunos, é assim, Hum. pega um Ah, caderninho bonitinho, caderninho, celular, não, pega caderninho, sim. papel, né? Pega um caderninho e você põe lá, dia 1, que hora você começou a fazer teu looping, tua respiração, que você sentou, não Uhum, importa. Coloca lá, dia 1, hoje é 2, né? 2 de dezembro de 2024. Você coloca lá, 7 horas da manhã, né? Aí você anota lá na tua cadernetinha. Você ficou lá no teu loop bonitinho quanto? Fiquei 7 minutos. Ótimo. Anota 7, né? Sabe, igual o razonete de quem estuda contabilidade, chegou no uhum, final da reta, vê a minutagem, pôs outra página. Eu, uhum. caderninho, eu adoro caderninho. Enfim, né, dando assim, é, dicas, né? Tudo muito simples, né? Tudo muito simples, mas são coisas assim que ajudam teu registro. E eu gosto do papel porque você pega, porque aí é a tua letra. Inclusive, você vai ver que É, tem dia que você não vai nem entender teus garranchos. tem uma experiência A, sinestésica ali, tem uma coisa a letra sinestésica. vai É. mudando. Eu Tem dia tenho que você aqui, marca no papel, tem dia que não, é não. pior que o meu ainda tem minha letra de médico, então até às vezes para eu entender minha própria, para eu entender minha Parabéns. própria letra é um horror, né? Mas eu tenho uns cadernos aqui, e minha esposa entra aqui e fica louca, né? Quando vê meus bagulhos aqui. Que ela fala, você não entende isso, não é possível. Não, eu entendo. Eu gosto de escrever. Escrever
é melhor, você sente o que você está fazendo, você concretiza de fato algo que estava só lá na cabeça. Ana Lu, sua mensagem final para o pessoal, para a gente dar o tchau, antes da gente dar o tchau aqui. Minha mensagem final, que tomem ainda mais conhecimento de tudo que você traz, doutor Roberto, como eu falei, é uma pérola, uma grande bênção. Para aqueles que quiserem adentrar dentro dos estudos do Iyengar Yoga, por favor, mais do que bem-vindos. Vou até colocar de forma rápida aqui que para o ano que vem tem aí uma programação de uma formação de Iyengar. A gente não chama de formação, é um curso de introdução à metodologia, pedagogia do Uhum. método, com o professor Fernando em parceria comigo. Então, se fizer sentido também para alguns aí dos ouvintes, a gente vai ter esse lugar também de encontro. E a minha mensagem final é que o ano acabou, e não é porque o ano acabou, que esse negócio de meditar então e de looping vou deixar para o ano que vem. Aproveita, já Sim, entra dezembro antes do bater dos sinos e do estouro de fogos lá do 31. Por que não? sim, por que Até não? para ver como é que vai amaciando esse caminho, né? Porque a gente arranca a última folha ali do calendário, aí chega lá no ano que vem já tá tudo igual. Não, então aproveita para já começar tudo diferente agora. Já começa agora. Senão fica dieta que começa segunda-feira. Quando que. Né? Você já viu dieta vingar? Aquelas que deixam para É, segunda? não, Nunca, não, não, nunca. já até sempre, é verdade. Ana, querida, muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado. Eu vou colocar lá, pessoal, na descrição do vídeo, vão estar as redes sociais para vocês acompanharem a Ana. Ela é muito legal, tem um trabalho muito bacana. Sei que vocês vão gostar. Ana, obrigado. Vamos dar um tchau pro pessoal aqui. Pessoal, Eu que obrigado, agradeço. pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau.